Vamos lá, pessoal, ver o nosso tarô da semana. Eu sou a Tata Gentil, sou astróloga, taróloga, e a gente vai ver aqui, como eu sempre faço, a energia da semana. Qual que é o arcano que tá trazendo a mensagem, o segredo, né? A energia maior, digamos assim, o arcano maior da semana, com os dois menores, com as polaridades. Vamos lá, semana do dia 5 ao dia 11 de julho de 2021. O arcano a força. Esse arcano fala de coragem, integração, beleza, né? Consciência do próprio poder pessoal. Então, a gente já vem aí e fala também da brutalidade, da ignorância, né? O lado sombra dele. Vamos ver o que tem de mais dificuldade na polaridade negativa e o que tem de mais potencialidade nessa semana do dia 5 ao dia 11 de julho. Então, o mais desafiador que a gente tem aqui, ó, 5 de copas. E o que é mais próspero, né? O que tá mais simples, digamos assim, 4 de espadas. O que é que esse arcano traz aqui com relação a essas duas energias? Vou virar aqui pra gente conversar. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Tata. Quem quiser pode curtir o canal, se inscrever, porque tudo isso fortalece muito, eu acabo sempre esquecendo de falar. Mas, numa semana que a gente tem a força aqui como um mote, né? A gente tem toda essa potencialidade da autoestima, do magnetismo, dessa energia aqui, ó, desse arcano 11 em alguns baralhos, é 11 em outros 8, né? Existe uma... Aí eu também não vou entrar nisso, isso é uma questão, mas aqui nesse baralho é o baralho mais tradicional, né, do Oswald Wirth, baseado no Oswald Wirth. Então esse aqui é 11, mas a gente tem outros estudiosos que colocam ele no 8, que tem a ver com o infinito. Espera só um minuto. Gatos. Vocês têm gatos? Eu tenho vários. Então eles, às vezes, eles povoam o inconsciente coletivo da casa. Eu acredito que tem muito a ver também com a energia do 8, da questão do infinito, de trabalhar esse potencial, mas o 11, ele fala dessa polaridade, né? Do que tá em cima igual que tá embaixo, dos antagonismos do mundo, e a força vem falar disso. Ela vem falar dessa nossa capacidade de sermos amorosos, gentis, generosos e sermos muito fortes, muito corajosos, muito potentes. Isso é um baita de um antagonismo, né? Porque se a gente parar para pensar, uma moça, uma dama aqui no caso, que tem esse chapéu do 8, por isso que em alguns baralhos ele é o 8, que fala desse infinito potencial do ser, né? Que tá ligado ao plexo, que tá ligado a um arcano, a um planeta. Desce, Júnior, obrigada. Marte, que tá ali, alguns conectam ao signo de Leão, mas que tá ligado mais ao Marte mesmo, né? Essa coragem, esse ímpeto de, com delicadeza e com gentileza, com amorosidade, porque isso é a energia do herói sábio, fazer com que uma situação muito difícil, que seria abrir a boca de um leão, com muita graça, com muita leveza. Então é uma semana que exige da gente essa duplicidade de sermos generosos, amorosos, mas ainda assim fortes e firmes, conscientes do nosso poder pessoal. Fácil, gente. Temos aqui maritatas, tá? Fácil, não. E o que vai ser mais difícil nessa para conseguir, para a gente não ir para uma energia animalesca, porque a gente pode virar o leão ou a dama. O ideal é o equilíbrio entre os dois. Então, quando a gente está numa polaridade desequilibrada na energia da força, e quando a gente tem a energia do 5 de copas, o que a gente tem aqui? Mágoas, decepções, a gente pode ter uma situação difícil que enfrentar emocionalmente, e a gente pode ir para uma energia mais de... Como que a gente vai lidar com essas decepções do 5 de copas? Com raiva,
com agressividade. Talvez a gente não tenha essa força emocional para conseguir fazer as transmutações necessárias que o 5 de copas exige. Que o 5 de copas é a transmutação emocional. É o desapego de algumas coisas, a gente conseguir deixar aí, não perder a nossa elegância, nossa força, nosso magnetismo por conta de algumas situações de frustração, de mágoa, enfim, emoções diversas que podem nos desequilibrar. O que a gente tem aqui que pode nos ajudar? O que a força está falando? O que pode nos ajudar? O 4 de espadas. O 4 de espadas, então o negócio aqui, gente. Aqui é assim, não faço corte, não faço edição, tudo ao vivo. Ó, o 4 de espadas, ele fala que a força nos dá um potencial de conexão com o mental, da gente ter paz e reflexão aqui, para a gente ter consciência, para a gente não agir de uma forma feroz, agressiva, autodestrutiva, porque a força também fala da energia da besta. Então, quando a gente tem muito magnetismo e um ego muito forte, né? Aquelas pessoas de personalidade forte seria um pouco a força. Então, a personalidade forte que nos toma, um lado mais instintivo, o cérebro mais draconiano que a gente tem aqui, né? O cérebro, o nosso corpo mental mais negativo. Se a gente não tiver a força da reflexão, a parada estratégica do 4 de espadas, a gente não vai saber lidar muito bem com essa semana. Então, a gente pode ter situações de instabilidade, raiva, agressividade, mágoas. E o que seria ideal para a gente? A sabedoria, pensar antes de agir, refletir, dar uma pausa, né? Pensar se vale a pena, né? Etc. Então, o lado mental é o nosso grande trunfo essa semana para a gente não dar com os burros na água. Então, lembrando que a força está falando do equilíbrio, né? Retomando aqui. Só que a gente pode se desapontar ou a gente pode estar num otimismo cego. Lembra que eu falei do equilíbrio, né? A força, isso aqui também pode ser um otimismo cego, achar que tudo tá maravilhoso, expectativas exageradas que nos levam à frustração, por conta desse nosso ego, dos nossos desejos em demasia, muito desejo, muita coisa, né? A gente enfiar os pés pelas mãos, não saber lidar com nossas emoções e aí acabar cometendo excessos, gastar demais, comer demais, fazer tudo o que é errado, né? Então, isso também tá falando sobre isso essa semana. A gente precisa, o que seria positivo aqui? Dar uma trégua, dar uma pausa, centralizar forças, não fazer nenhuma ação destemperada, né? Ter bastante esse centramento, essa paz interna de observação e acreditar que a justiça está acontecendo. E existe uma justiça acontecendo maior, que por mais que a gente possa ficar muito nervoso, muito irritado, muito insatisfeito, não aceitando as coisas, a gente precisa parar e analisar e perceber que as coisas elas estão caminhando. Elas estão caminhando e que a gente, quanto mais dá corda para a situação, mais a gente para, mais a gente observa, mais a gente permite que o universo e as energias espirituais atuem para que as coisas entrem nos eixos. Vamos falar, né? Como sempre dou aqui, conselho para todos os signos. Então vamos lá, falar com os arianos. Qual que é o conselho para essa semana de muitos desejos, de muito ego, de muitas emoções? Arianos, para vocês, um conselho, ó, trabalho, tá? Centramento, já que a gente tá falando de centramento, de conexão, de foco, né? Porque o 4 de espadas fala desse foco, fala de uma parada estratégica, né? Que é o que a gente, para usar o nosso ego de uma forma bem consciente, nossa força, nossa alegria, nossa motivação, para centralizar a resolução dos problemas que a gente tem. Então, aqui você realmente vai ter uma semana que o conselho é para você centrar no trabalho, né? Centrar na resolução e organização da sua vida. Taurinos, a cruz, então você tem uma semana com certeza de finalização aí de um ciclo que pode ser difícil ou começo de um outro novo.
Existem muitas situações complicadas. Cuidado aqui como um conselho de você não carregar mais do que você deveria nas suas costas, né? Compartilhar, assim, perceber aonde que realmente você deve centralizar aqui, né, as suas forças e perceber o que de repente tem que deixar embora, o que de repente não, emocionalmente você precisa finalizar dentro de você, usando toda a sua força, sua autoestima aqui da energia da carta da força, tá? Gêmeos, a cobra, literalmente cessar aí desejos intensos, desejos demais, muita energia de volúpia, né? Muitas coisas acontecendo, então existe perigos, então o conselho é para você ficar alerta aos perigos que o seu ego, os seus desejos mesmo podem trazer essa semana e também cuidar da saúde, né? Porque a cobra sempre também fala disso. Então isso aí é cuidado com os prazeres exagerados, querer fazer, a carta da força traz isso, né? Muitos desejos, querer só o prazer da vida e a vida também, não é só isso. Cancerianos, aqui a energia do 28, do homem, do coração, também aqui como um conselho você ouvir o seu coração, né? Ter esse lado da generosidade, da carta da força, mas com foco, com paciência, né? Fazer sem ficar esperando em troca, fazer sem exigir, sem expectativas. Olha expectativas aí, senão vai se frustrar, cancerianos sempre vão se magoar, depois vai ficar aquela coisa, mas eu fiz e fulano. Então aqui vem o conselho, né? Leoninos, a carta da criança. Então, como um conselho aqui, o baralho cigano falando que deixa vir o novo, abre a mente, deixa vir a leveza, né? O centramento aqui da sua energia do ego, da força criativa, de coragem, é para o novo nessa semana, né? Para um senso de leveza. Virginianos, aí ó, aqui como um conselho não entrar ao centramento, a paz, a trégua, né? Aqui que o 4 de espadas está falando, então, como um conselho não entrar em discussões, em conflitos existenciais ou com as pessoas à sua volta. Então, esse é o conselho da semana. Cuidado com as brigas, com as situações que estão te... Né? É importante que você compartilhe, que você fale para você não estourar, não criar um estresse desnecessário essa semana, tá? Librianos, a carta dos navios, do navio, né? No caso, a carta 3, falando que essa semana precisa de planejamento, de foco, no sentido de deixar sua mente mais tranquila. Então, vem uma semana que você precisa focar nas suas metas e objetivos, né? Muito pode ser a falta de foco e o 5 de espadas trazendo esse monte de desejo, monte de coisa, e justamente você precisa fazer as podas para conseguir focar nas suas metas e objetivos. Escorpianos, aqui como um conselho, 19 fala para você usar a sua sabedoria. Também sair dos excessos de desejo demais, das coisas demais, trabalho demais, tudo demais. Então também dá uma pausa aí, refletir, pensar, organizar as ideias. Então como um conselho é isso. Sagitário, a carta dos lírios, então aqui falando que o conselho é deixar fluir. Ó, deixa a mente leve, deixa a mente centrada, mas não fica tentando controlar tudo, porque é impossível. Capricornianos, a carta da raposa. Então, como um conselho, ser estratégico, usar o lado mental, usar a sua inteligência, mas para uma coisa positiva. Então, perceber aí a intuição, né? Perceber quando não é, quando é. Então, a raposa fala desse lado estratégico, desse lado mental, para justamente também trazer proteção para sua semana, que pode estar tendo pessoas aí ou situações que não são tão bacanas e que você tá dando atenção e que não deveria. Aquário. Aquário, o urso. Como um conselho, Aquário aqui tá falando para você colocar foco e intenção no que realmente importa, porque às vezes você tá perdendo muita energia, preocupações demais, ó, paz. Para que tanta preocupação, né? Eu acho que é acreditar que as coisas realmente não tá tudo resolvido,
Não, mas que você precisa dar uma relaxada. Outra coisa, cuidar da saúde, se colocar em movimento, né? Ou seja, colocar o foco ou o centramento aqui no que realmente importa para você, no que realmente você tem controle e usar melhor o seu poder pessoal, que pode estar sendo gasto aí, ó, 5 de copas com coisas já que não tem nada a ver. E o último, peixes. A âncora, como um conselho aqui, a âncora literalmente centramento, né? Literalmente foco, literalmente realização, fazer uma coisa por vez, devagar e sempre, com muita calma. Esse é o conselho para os piscianos. Bom, gente, é isso. Que todo mundo tenha uma semana de muita alegria, muita coragem, mas com muita cabeça, né? Deixando embora as coisas negativas, indo para um caminho de transformação, porque é isso que essa semana vai trazer pra gente, para que a gente consiga renascer. Não deixam de assistir a Geleia Estelar, onde eu falo também bastante sobre o céu e os astros. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.